Presidente Bolsonaro sob ataque. Sejam muito bem-vindos ao Boletim Conservador. Eu sou Valdinei Martins, coordenador do Movimento Conservador aqui no estado do Rio de Janeiro, e hoje eu quero falar com você a respeito de todo esse cerco que tem sido intensificado no início desse ano de 2021. Hoje é 27 de janeiro, quarta-feira, onde eu gravo esse vídeo, e nós já temos aqui, até esse momento, em 2021, um ataque contra o governo do presidente Bolsonaro como nunca antes. Óbvio que desde o início do governo ele sofre oposição, sofre ataque, uma articulação da oposição contra ele, mas nunca antes tivemos uma articulação tão pesada e tantos ataques em um tão curto espaço de tempo. Já temos aí tecido, a estrutura toda pronta para um pedido de impeachment contra o presidente Bolsonaro. Eles estão usando aí, a oposição está usando aí como pano de fundo essa tragédia, esse drama vivido no estado do Amazonas, especificamente na cidade de Manaus. Aquele drama humanitário, pessoas morrendo, pessoas sofrendo, sendo aí usados como uma forma política para fazer um impeachment do presidente Bolsonaro. Recentemente, vimos aí o escândalo das compras do governo, o escândalo do leite moça, que pegaram todas as compras do governo Bolsonaro, centralizando os números, e passaram a informação como se Bolsonaro estivesse comprando tudo aquilo. Também temos a questão da vacina. E aí dizem que o Bolsonaro não tem boas relações com a China, está dificultando a vacina da China, que está sendo experimentada contra o vírus chinês, de chegar no Brasil. Também a vacina da Índia, que o Bolsonaro não consegue ter relações diplomáticas, quando de fato nós vemos aí que a Índia está sim enviando, reduzindo esse envio, óbvio, porque eles têm uma população bem maior do que a do Brasil, mas está enviando os insumos. A China, o embaixador da China, parabenizando o presidente Bolsonaro pelas boas relações e pelos esforços. Com relação à questão de Manaus, o governo federal repassou recursos, insumos e pessoal para socorrer nessa crise aí que tem sofrido a saúde no estado do Amazonas. E com relação às compras, a gente vê que todas essas compras do governo foram centralizadas, os números, mas quando a gente divide isso pelo número de repartições, número de funcionários públicos, a gente vê que está dentro de um padrão, está dentro de uma normalidade. Agora, toda essa queixa, todo esse alarde feito pela mídia e pela esquerda reforça as teses do próprio presidente Bolsonaro, do Paulo Guedes e de todos nós, de que sim, nós precisamos diminuir o número de estatais, diminuir o número de funcionários públicos e adequar isso a algo que o contribuinte de fato consiga pagar. Então nós vemos que todas essas narrativas, quando são confrontadas com os fatos, quando são checadas de fato, a gente percebe que só passa de espuma para prejudicar o governo Bolsonaro. Mas será que para por aí? Bom, quem acompanha os noticiários através da extrema imprensa deve imaginar que há um grande risco de impeachment do presidente Bolsonaro. Sim, eu creio que vai ser apresentado esse pedido de impeachment, provavelmente será aberto aí, dependendo de quem seja o presidente da Câmara. Se for o Baleia, sem dúvida, a gente vai ter aí a abertura de um processo de impeachment do presidente. Mas eu não acredito que esse processo ele se sustente, porque não teria quórum suficiente para fazer isso. O presidente Bolsonaro faz um governo muito bem, graças a Deus, apesar de todas as crises, tem conseguido entregar bons resultados ao Brasil, especialmente na infraestrutura e na questão da economia. Infelizmente, todo esse processo de impeachment, tudo isso, essas discussões, a defesa do Pazuello, por exemplo, coloca o presidente numa situação muito delicada. Enquanto o ministro Pazuello está lá no estado do Amazonas dando socorro, o presidente Bolsonaro tem aí um grande dilema. Por quê? Se ele mantém o Pazuello como ministro da Saúde, ele vai ser, como se chama aqui no jargão político, ele vai ser sangrado. O que significa que a oposição, a imprensa, parte do judiciário vão ficar ali diariamente criando factoides e perseguindo e chamando a atenção, desgastando o presidente Bolsonaro, ao ponto do presidente, sua equipe de governo, o próprio ministro Pazuello, precisar ficar ali pisando em ovos e todo o tempo desmentindo, se defendendo. Por outro lado, se o presidente
afasta o ministro Pazuello, ele entrega aos leões, entrega a cabeça do ministro Pazuello, como se diz no jargão político, ele se livra de um problema, mas ele vai ter outro. Porque a boa parte do seu apoio dentro do governo são os militares, e obviamente os militares abraçariam, apoiariam ali o colega general Pazuello. Então, dentro dessas circunstâncias, a oposição entregou uma batata quente no colo do presidente Bolsonaro. Ele já tem hoje um grande problema para resolver. Só por isso, a gente já tem muito que lamentar. Porque diante desse dilema, o governo ele acaba ficando emperrado, ele fica travado. Nós poderíamos estar vivendo um momento muito melhor, com a economia sendo recuperada, com a saúde sendo bem administrada, como o presidente tem feito. E aí o Brasil avançando e se preparando para tão logo passe essa crise causada pelo vírus que veio da China, tão logo isso acabe, a gente possa seguir para o crescimento, seguir para aquilo que o Brasil precisa. Se a gente ficar o tempo todo se defendendo dessas acusações, evitando o impeachment, nós vamos chegar numa situação em que as pautas conservadoras elas não avançam. A economia ela vai ficar prejudicada, o Brasil fica desacreditado no exterior, porque ninguém sabe se o presidente fica ou não fica, vai cair, não vai cair. Enfim, então os acordos, os grandes contratos, as grandes empresas, os investimentos, eles não vêm. Enfim, isso gera vários problemas para o país, e quem sofre com tudo isso é o povo. Mas a oposição está pouco se lixando para isso, eles querem mesmo se livrar do presidente. Só para vocês terem um dado aqui, o último vídeo, Boletim Conservador no Vista Pátria, ele rendeu mais de 110 mil visualizações. Eu agradeço a você por isso, foram mais de 1.200 comentários, eu li os comentários até os 1.000 comentários, depois disso eu não tenho capacidade mais para ficar acompanhando, não tenho tempo para isso, mas eu agradeço muito a vocês pelos elogios, pelas orientações, pelos incentivos e também pelas críticas. A gente tenta tirar o melhor de tudo isso. Para você ter uma aferição, para você comparar, nessa semana a Folha de São Paulo fez uma publicação no Twitter. A juíza Lins Grilo, eu coloquei isso no meu Twitter, esse comparativo, isso deu 1.700 curtidas no momento que eu vi a Folha de São Paulo. A juíza Lins Grilo, ela fez um comentário ironizando a postagem da Folha. O comentário deu 15 mil curtidas. Está no meu Facebook, está no meu Twitter, melhor dizendo. Eu vou mostrar para vocês. 15 mil curtidas. O extrato, eu não sou o principal apresentador aqui do Vista Pátria, é o Alan Frutuoso, que é o dono do canal, vocês sabem. Então, se um vídeo do Movimento Conservador no Vista Pátria dá 110 mil visualizações, 1.200 comentários, a juíza Lins Grilo, 15 mil curtidas contra 1.700 da Folha de São Paulo. Se tudo isso, a gente começa a perceber que a extrema imprensa ela está perdendo espaço, está perdendo audiência, está perdendo credibilidade. E isso gera, óbvio, um desespero nessa gente. Diante desse desespero, essa mídia podre, maliciosa, ela se une a Ciro Gomes, Rodrigo Maia, se une a João Dória, se une a Luciano Huck, se une a Marina Silva, a Zé Dirceu, que querem o afastamento do presidente Bolsonaro, se une ao Moedo. Esse tipo de gente que, teoricamente, né, a princípio, não teriam muitas similaridades, a sua visão política, enfim, tem ali algumas divergências em negativo. Eles se unem ao que há de pior para tentar derrubar o presidente Bolsonaro. Eu não acredito que o presidente caia, eu não acredito que eles consigam fazer o impeachment, porque os deputados não são burros. Eles sabem sim, a grande maioria, que o presidente Bolsonaro tem apoio popular e seria muito ruim votar um impeachment desse presidente. O deputado que votasse nisso pagaria muito caro nas próximas eleições e findaria sua carreira política, assim como Wilson Witzel, assim como o João Dória em São Paulo. Agora, o que eu acredito é que toda essa questão, tanto do Pazuello, quanto do impeachment, quanto das compras, isso coloca o presidente Bolsonaro numa situação difícil, como eu falei. As pautas vão ter dificuldade de avançar, o governo fica na defensiva e isso impõe a todos nós um trabalho de base muito mais forte. Nós precisamos nos unir a Alan Frutuoso, a Edson Salomão e aí sim levar instrução para as pessoas, porque eu não posso esperar o impeachment ser pautado no Congresso
para a gente começar a conversar com o povo e mostrar o quão é importante ter Bolsonaro no governo. A gente precisa levar essas pautas conservadoras para que o povo nos ajude a cobrar essas pautas sendo aprovadas. A minha preocupação não é que Bolsonaro caia e nem que ele não seja reeleito. Eu acredito que ele termina esse mandato e será reeleito em 2022. Agora, sem esse trabalho de base, sem discutir, sem levar ao povo esses temas, essa importância, nós vamos ter o presidente reeleito, só que com o Congresso dominado pelo Centrão, dominado pelo PT, dominado pela oposição. E aí sim, em 2022 a 2026, nós teremos grandes dificuldades aqui no Brasil. O presidente teria grandes dificuldades de governar. É importante que a gente entenda isso, é importante que a gente se prepare. E o movimento conservador, ele está se preparando, ele está presente em cada cidade, cada estado desse país, para levar informação, levar instrução, não só através de vídeos no YouTube, cursos também, encontros presenciais. Nós estamos preparando uma base conservadora para avançar as pautas, assim como Dylan Dantas, por exemplo, defendendo em Sorocaba a reabertura do comércio, defendendo em Sorocaba o homeschooling. Cada vereador, cada pessoa, cada membro, cada coordenador do movimento conservador fazendo o seu trabalho, fincando uma bandeira, e com a sua ajuda nos nossos estados e municípios, nós iremos avançar cada vez mais e aí sim, vamos fazer um contraponto. Tudo isso que eles estão fazendo para derrubar o Bolsonaro ou para travar as pautas que fazem o Brasil andar, nós podemos nos impor contra tudo isso e trabalhar para que o Brasil avance e para que em 2022 o povo brasileiro consiga reeleger o presidente Bolsonaro com uma base cada vez mais forte, mais conservadora, mais consciente de um Brasil eficiente, de um Brasil livre, de um Brasil cada vez mais forte. É isso que todos nós queremos, é para isso que nós temos trabalhado. Então, eu recomendo a você, filie seu movimento conservador, www.movimentoconservador.com. Venha fazer parte desse trabalho em qualquer cidade do Brasil onde você esteja. Seja membro do canal Vista Pátria, nos ajude a criar o portal de notícias, ajude aqui na nossa vaquinha, o link está aqui na descrição. E o curso Nós Somos Ocidente, que é fundamental para que a gente possa compreender quem nós somos como civilização, o que está em jogo, como nós podemos defender a nossa sociedade, a nossa civilização, nesse momento em que o Brasil assume aí, com a saída do presidente Donald Trump nos Estados Unidos, o Brasil assume aí a posição do farol conservador, pelo menos no ambiente político, dentro da América. Nós precisamos avançar, precisamos nos preparar. Então, prepare-se para esse combate, não fique só assistindo, venha para o lado de cá, faça parte disso conosco, inscreva-se no curso Nós Somos Ocidente, o link está aqui embaixo, também tem o QR Code, para que você possa nos ajudar, para que você possa ser um soldado em defesa da nossa civilização, em defesa da nossa pátria, em defesa de tudo isso que nós cremos, em defesa da liberdade. Isso não pode ficar para depois, isso é urgente, isso é agora. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, um forte abraço e até o próximo. Tchau, tchau!